Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta aqui com o professor Zainag Entrevista. Hoje, mais uma vez, uma entrevista utilizando aqui o sistema remoto, né? Nós estamos, aliás, eu estou nem no meu ambiente lá, que é no meu escritório, para fazer entrevista, porque eu estou na universidade onde leciono, porque hoje nós temos um entrevistado que já teve entrevista conosco de forma pessoal, mas houve um problema técnico e vamos refazer a entrevista, que é com o meu colega de Corinthians, meu amigo de Corinthians, Antônio Carlos Anacoreto de Oliveira. Olha o nome embaixo aí, o Cook, né? Ele é assim conhecido lá no Corinthians. O Cook, o Antônio Carlos Cook, que fica mais... Aliás, como ele disse agora há pouco, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que nem Antônio Carlos o pessoal o chama mais, é só Cook. Ele vai falar para a gente, dá para ver que ele é corintiano, né? Ele vai conversar conosco sobre a sua coleção, ou melhor, seu arquivo de gols do Corinthians, de áudio e de vídeo, e que eu tenho praticamente a certeza que é o maior colecionador de imagens e de sons de gols, vitórias e até derrotas do Corinthians. Cook, muito obrigado mais uma vez em você dispor do seu tempo para falar conosco. A gente não está próximos aqui hoje fisicamente, mas de coração sempre juntos, e a gente se vê na arena em poucos dias, né? Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde. Problemas técnicos acontecem, né? Normal. E é sempre um prazer falar com você, né, Zainag? Seja aqui na entrevista, seja no clube, seja na arena. Você é um cara extremamente inteligente, então eu só tenho o que aprender. Né? Cada vez que eu falo com você, para mim é um aprendizado. Um abraço para o Luciano, que é um grande amigo também, né? E aqui atrás temos aqui, realmente, o que você falou aí, o meu acervo é o maior acervo do Corinthians do mundo. Ninguém faz o trabalho que eu faço. Por exemplo, o Corinthians jogou ontem, eu gravei na íntegra, eu já gravei os melhores momentos já do PFC, do Sport TV, da Band, Globo Esporte, à noite vou gravar da Gazeta e assim vai. Esse trabalho ninguém faz, né? Então tá aqui, ó. É o maior acervo do Corinthians do mundo. Há 32 anos que eu faço esse trabalho. E trocas também, né? Para resgatar coisas lá dos anos 60, 70. Foi assim que eu consegui completar os anos 80. Então, até explicar para o pessoal aqui, que é o grupo, o nosso público, ele é eclético, mas muita gente do direito vai no site do Lei em Campo, apesar que a gente coloca até em outras plataformas, às vezes as entrevistas, mas o nosso público é um público do direito. Mas o que o Cook vai falar conosco, meus amigos, serve para qualquer torcedor. Ou todos os clubes deveriam ter alguém tão apaixonado que fizesse esse trabalho. Porque o Cook, quer ver, eu vou perguntar para ele, tem locutor do passado ou narrador do passado que liga, você tem um gol que eu narrei assim, assim, assado? Já te pediram? Já. O Gurian, da Gazeta, já me pediu, já. Mas alguns repórteres me pedem, né? O Gurian é assim que vem na memória primeiro, que foi recentemente. Mas o que pede mesmo são os jogadores, né? Muitos ex-jogadores vêm me pedir gols, lances, jogos na íntegra. Eu já atendi ao Dr. Sócrates, que para mim é o maior ídolo da história do Corinthians. Eu já fiz para o Marcelinho Carioca. Inclusive, quando ele foi vendido para a Espanha, o empresário dele veio na minha casa, eu que editei a fita, e ele levou para a Espanha lá, e assim o Marcelinho foi vendido. Eu não ganhei nem um centavo nisso, foi por prazer mesmo. Depois tive um encontro com ele, ele me deu uma camisa, né? Tem até aí no meu acervo essa filmagem. Mas alguns repórteres já me procuraram, sim, mas a maioria, esmagadora mesmo, são os ex-jogadores que eu já fiz para muitos. Como eu disse, Marcelinho, Carioca, Edilson. Nossa, Romeu Cambalhota já teve na minha casa, já fiz. A memória está falhando, mas foram vários e vários e vários. O Romeu é uma figuraça hoje em dia, né? Há uns 8, 10 anos ele foi no meu escritório, eu falei, pô, cara, que honra receber você aqui, que eu era seu fã lá em 76, 75, 77. Mas me diga uma coisa, quantas partidas você tem gravadas e quantos gols você acha que tem? Se é que você já fez todas essas anotações.
Olha, Zainag, eu não tenho precisamente o número agora, porque todo dia é uma busca diária por troca, por jogos que eu não tenho. Então, assim, é uma coisa que não é um trabalho que não vai parar nunca, só vai parar quando eu morrer, né? Como eu costumo dizer. Mas, assim, tem mais de 3 mil jogos na íntegra, melhores momentos, tem dos anos 80 para cá, não falta nenhum do meu acervo. E tem muitas coisas dos anos 70 que é o meu objetivo, que é buscar completar anos 70 igual eu completei anos 80. Mas eu tenho um arquivo lá em Excel, em Word, que se eu tiver uma ajuda, eu consigo fazer esse levantamento. Sozinho é praticamente impossível, né? Porque é muita coisa, né? Dá muito trabalho. Vai dispor de muito e muito e muito tempo, porque nós estamos falando aí de mais de 40 anos de acervo, né? Então, para ter um cálculo preciso, precisaria mesmo fazer um levantamento assim com uma equipe, né? Eu até disse que o Guinness Book já me procurou várias vezes, infelizmente ainda não deu certo. Provavelmente o rapaz que me procurou no Guinness Book, ele perdeu o meu contato, porque ele deve ter perdido o celular, e ele ia me entrevistar na pandemia para fazer o acervo do Corinthians e depois dos meus gols do futsal. O Armando da Monumento Esporte, que aqui no Ipiranga está tentando uma pessoa para me ajudar com isso, e eu não vejo a hora disso acontecer, né? Isso aí há anos estamos falando de Guinness Book, Guinness Book, Guinness Book. Quando os caras realmente quiseram fazer, a pandemia chegou e me atrapalhou. E parece que o contato do rapaz lá se perdeu e eu não consegui mais. Mas repito, Não, né? mas O Armando, um grande amigo, ele vai tentar me ajudar com isso. não, Eu não vejo a e- hora. Aí esse sim, né? Só respondendo a pergunta, Zainag, aí sim, se for para o Guinness Book, vai ter um levantamento preciso do que realmente tem tudo. o nosso público aqui, eu acho que muita gente vai poder te ajudar, viu? Por isso que é importante você divulgar seu trabalho. Uma coisa que eu sempre achei, até na outra entrevista eu não falei isso e depois falei, pô, eu deveria ter falado isso. Você deveria, a meu juízo, falar mais, isso que a gente está fazendo aqui, para mais programas, divulgar, porque você tem um acervo aí que é uma coisa maravilhosa. Porque não é só também um jogador. Por exemplo, vamos falar do Baldock. O Baldock, como o Rivelino no Corinthians, todo mundo esquece que ele jogou no Fluminense. Ainda bem, né? Não, brincadeira, tem um monte de torcedores do Fluminense que me assistem. Mas ele gozado no Fluminense, que ele foi campeão, mas todo mundo se lembra dele no Corinthians, que ganhou somente o Torneio do Povo, em 71. O Baldock, ele é totalmente ligado ao Palmeiras. Mas os corintianos antigos, né, que é o meu caso, os jovens há mais tempo, se lembram que ele jogou no Corinthians. Um dia apareceu lá na página do Instagram do Baldock um gol dele, você lembra, né? Que aí eu fui dar pitaco. Falei, gente, esse gol não foi tal. Ele Foi jogou no contra o Corinthians. São Bento, lá no Parque Antártica. Fui eu que dei de presente para a família dele. Eles colocaram lá no Instagram dele, me agradeceram muito. O Brito É, também me procurou. E assim vai, né? São jogadores antigos, estão sempre me procurando aí, né? Porque é, muitas vezes os caras vão na TV, não acham ou não conseguem, aí vem atrás de mim, né? Eu vou te dar um e exemplo. Diga, O, diga. o finado Juarez, que jogou no Corinthians, ele procurou o Bosco, que também faleceu de Covid lá nos Estados Unidos, pedindo os gols dele. Aí o Bosco falou: olha, eu tenho tudo anotado. Em imagem só tem um cara que pode ter. Tá aqui o WhatsApp dele. Pô, o Juarez vem em casa, eu dei o gol dele de presente, ainda dei o gol que ele fez contra o. Ele estava no Bragantino, o gol que ele fez contra o Santos, eu também consegui para ele, né? E ele me deu uma camisa do Massa que está até aqui. Infelizmente ele faleceu de Covid, né? Muito jovem. Mas assim, a gente procura atender todos que vêm aqui. Você E mesmo, você, né, por exemplo, né, você queria um jogo lá de 83, 82, lá contra o Taubaté, se não me engano, e eu é, mandei de presente aí para você e para todos os grupos e amigos do Corinthians e para a fiel nação corintiana, né? então, eu ia te perguntar justamente isso, e eu faço agora, né? Você já afirmou. Não é só jogador que pede, torcedor também, que todo mundo que gosta de futebol tem uma memória afetiva, né? É o gol que fez no dia que nasceu o filho, o primeiro gol que viu no estádio, e isso marca a vida do torcedor. Aí o torcedor te procurou, porque você tem aquele gol, como eu falei para ele, olha, o jogo, até o presidente da Federação Paulista, talvez, tomara que ele não assista, porque é o Taubaté. Cai para a segunda divisão num jogo que o Casagrande jogou muito, né? Eu falei, pô, eu queria ver esses gols aí, porque eu era quintanista, se eu não me engano,
E foi um jogo que o Corinthians ganha e me marcou porque eu desci no vestiário como um moleque de torcedor, né? 20 e poucos anos. E eu tinha tempo de, depois do jogo, ainda ficar atazanando o jogador depois do jogo na porta do vestiário. E me chamou a atenção que o vestiário do Taubaté estava aberto e os jogadores estavam chorando. E aquilo me marcou de uma forma, porque tinha uma imagem de uma santa, acho que era a Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal estava rezando. Então, ficou aquilo na minha cabeça, ficou aquela a dor dos jogadores de cair para uma segunda divisão. Aliás, que depois de algumas décadas a gente soube como é ruim, né? Mas é isso. Então, muito torcedor também te pede. Muitos. Torcedor me pede, amigo lá associado do clube me pede, diretor já me pediu, conselheiro, todo mundo, jogador, todo mundo mesmo, porque a fiel nação corintiana é diferente de tudo, né? Então, assim, eu procuro atender a todos mesmo. E quando alguém me pede, eu passo primeiramente para essa pessoa, depois eu vou lá, distribuo para todos os conselheiros, associado, torcedor, meus grupos que tem muitos corintianos nos grupos que eu estou, grupos de Corinthians, eu já procuro atender a todo mundo e recordar é viver, né? Então é importante. E assim, o que você citou aí foi muito importante, porque cada jogo tem uma importância para aquela pessoa, né? A maioria me fala, pô, eu estava com meu pai lá e meu pai faleceu, eu estava com meu tio, eu estava com meu filho, eu estava com meu irmão, já faleceu, tal. É um momento triste, mas ao mesmo tempo é um momento de recordação que traz na memória aquela pessoa para aquele determinado torcedor, né? E você ter todos, você pode atender a história de cada um, né? Você sabe, você com certeza, quer dizer, com certeza não, né? Você também não teria obrigação de saber, mas o Santos tem um grupo de torcedores que faz isso e coloca lá no YouTube. E eu, como corintiano, às vezes eu lembro de um jogo contra o Santos, que até pelo lado ruim, que a gente perdeu, mas eu quero ver aquele jogo, porque eu estava no estádio, saí triste. Teve um jogo Corinthians e Santos, eu era garoto, eu deveria ter 13, 14 anos, que o Pelé faz um gol e ele corre para o lado da torcida do Corinthians. Que naquele tempo, lá do começo dos anos 70, os estádios eram todo mundo amontoado, não tinha faixa dividindo torcida, e os dois clubes preto e branco. O Pelé faz um gol e vê lá o lado preto e branco, ele corre. E era onde eu estava com meu pai, com meu irmão caçula, que era a primeira vez que ele ia num estádio, e eu fiquei com uma raiva tremenda, né? Como garoto, eu fiquei imaginando que ele estivesse olhando para mim. E uma vez eu fui nessas páginas do YouTube e encontrei esse gol. Então, não é só ganhar o jogo que ganhou. Às vezes, um jogo que perdeu marca a tua vida também. Primeira vez que você foi no estádio, se ganhou foi ótimo, mas quantos de nós, torcedores de qualquer time, a primeira vez que nós fomos no estádio, o time perdeu? Não é? É, infelizmente, né? Eu tenho muito isso. Tem muito isso também. A primeira vez que eu fui no estádio, por isso perdeu para o Juventus de 1-0 em 79, gol da Taliba. Tem Então, esse e gol. agora. E a gente vê o Ataliba toda hora, ele está toda hora lá no clube, e aliás está sempre no meu prédio, rapaz, porque ele é amigo do Nilson, eu sou vizinho do Nilson. Outro dia ele estava na portaria lá, falando com um dos nossos porteiros, que é corintiano, e estava falando, se gabando, não sei o que. Eu falei, tá, pelo amor de Deus. Você foi contratado pelo Corinthians, não é porque você era bom, não, brincando, lógico, né? Era para não fazer contra nós, porque era impressionante como aquele rapaz, hoje é um senhor, né? Ele olhava a camisa do Corinthians igual o Pelé, adorava fazer gols. Mas é isso, o que você faz é uma coisa interessante, a meu ver, porque você trabalha com esses jogos e você consegue levar para as pessoas é, rememorar, não só os torcedores, como eu estava falando, melhor, não só os jogadores, mas os torcedores também, enfim, todos que são envolvidos no futebol, não é? Então, um jogador que ele quer lembrar de um gol dele que ele fez, ele não achou em canal nenhum. Porque você tem jogadores aí no seu acervo que o torcedor nem se lembra, né? Nem sabe. E já te procurou. Ah, já tem muitos aqui, né? Agora eu não vou nem lembrar, mas já teve vários de tal jogador. Eu nem lembrava que tinha jogado no Corinthians. Aí você vai lá, pesquisa, pô, naqueles programas Gol, Grande Momento lá que passava na Bandeirantes, ou Grandes Momentos do Esporte que passava na Cultura, eu gravava muito, há 32 anos atrás, passava muito.
tem um gol do cara lá que eu nem lembrava que tinha jogado no Corinthians, é assim mesmo. Aí eu vou lá na pesquisa, porque eu tenho arquivinho e tá o nome do cara lá, eu acabo atendendo também, dando de O, presente, é o, isso. o próprio Juarez, que você citou agora. Exatamente, eu nem lembrava. Não lembrava. Porque eu também não lembraria. Eu não lembrava. Você me falou da outra vez, aí eu fui puxar pela memória. Mas é um trabalho interessante. Agora vamos para uma coisa que está todo mundo aqui querendo saber. Como é que que te deu na cabeça de você fazer isso? Você estava um belo dia, como é que você começou essa sua história aí de gravar jogos e gols do Corinthians? É, essa pergunta, né, eu já fiz algumas outras entrevistas, né? Então a resposta vai ser exatamente a mesma, né? Eu estava assistindo ao programa Grandes Momentos do Esporte lá da Cultura e o apresentador falou: Bom, se você tem videocassete, grave, pois vamos exibir a campanha de 83. Pô, eu tinha acabado de comprar um videocassete, coloquei a fita virgem lá, gravei a campanha de 83. Pô, aí à noite eu assisti, no outro dia eu assisti, no outro eu assisti, eu falei: Nossa, esses gols aí da campanha de 83 aí com Sócrates, Zenon, Casagrande, Birubiru, até o próprio Ataliba, né? Que a gente acabou de citar aí. Sim. Birubiru, todo mundo. Vladimir, eu vou poder ver isso aí a vida inteira agora. Aí eu passou um jogo lá do Corinthians, lá eu gravei também, falei, nossa, esse aqui também eu vou poder ver a vida inteira. Aí na quarta-feira e no domingo, quando jogou, eu gravei também. Dali para frente, eu nunca mais parei de gravar. E passei a gravar programas como Gol, Grande Momento, Grande Momento do Esporte, porque eu exibia muita coisa antiga, né? Anos 60, 70, naquela época, né? Foi assim. E até hoje, eu não paro nunca mais. Só que hoje, assim, eu vou muito atrás de colecionadores para ver se eu acho alguma coisa que eu ainda não tenha, né? Então a gente faz É, algumas trocas, né? principalmente, você falou anos 70, que Na é o verdade, período. assim, é só para deixar claro, colecionadores. O cara que gravou um programa só lá do Gol Grande Momento, por exemplo, eu vou atrás dele para fazer uma troca para ver se tem alguma coisa que eu não tenho. Então esse trabalho é um trabalho que não para nunca, né? Tá certo. E uma coisa que você fala aí que é importante, que você disse outro dia, disse na abertura aqui da nossa conversa. Você não ganha dinheiro com isso, você ajuda as pessoas. Você faz um negócio que você leva felicidade. Quem não conhece, quem não entende de futebol fala, felicidade porque você viu um gol. Não, e isso não é só do nosso time. Claro que nós corintianos nós somos superlativos em emoção. Pode ser que a gente, como eu falei outro dia, né, não sejamos a maior torcida do Brasil. Do mundo não devemos ser a maior. Mas eu duvido que haja no Brasil uma torcida mais apaixonada. Porque o ano passado aconteceu um fato que é só corintiano. Nós estávamos lá na arena, o Corinthians jogava, acho que com. Era o. Não sei se era o Juventude, enfim, era o último colocado do Campeonato Brasileiro e nós fizemos um gol no último minuto. Não ia mudar em nada e a explosão no estádio foi como se estivesse ganhando o Campeonato Brasileiro ou a Copa Libertadores. No É dia isso seguinte, mesmo. eu falei, nossa, realmente é uma torcida muito apaixonada, porque era um gol normal, não fez nada mais que obrigação. Vi gente chorando. Então, isso é o futebol. Essa emoção, essa coisa boa. Tem coisa ruim no futebol, como brigas, mortes, que nós vimos recentemente aí, mais de uma centena. Infelizmente. Mas essa parte bonita que a gente tem que elevar, né? Que leva alguém a sentir tanta emoção quando uma bola entra na rede e na rede adversária. E nós aqui somos realmente um ponto fora da curva. A gente exagera, né? No bom Mas sentido. é muita paixão mesmo, né, Zainag? Quando eu era criança, meu único aniversário era jogar bola na rua e ir no estádio ver o Corinthians. Eu só tinha Meu, acesso a isso. Então, é uma coisa que vai ficar marcado, vai ficar dentro do coração lá para sempre. E a fiel torcida, a fiel nação corintiana é isso, né? É paixão, é amor, vive pelo Corinthians. É, eles dizem, né? Dizemos, não vivemos de título, vivemos de Corinthians, né? E é bem verdade mesmo, né? Então, cada jogo. Ontem mesmo, fiquei muito chateado, né? Empatou com o Juventude 2-2. Falei, pô, tinha que ter ganho esse jogo, seria uma vitória a mais no meu acervo, né? Agora eu tenho um empate a mais. Então, a gente quer sempre que o time ganha, a gente. É muita paixão, né? E você está falando da violência aí, né? Eu acho que todas as torcidas, né? Cara, quem não tem um amigo palmeirense, um parente palmeirense, São Paulino na família,
Por que os caras se matam, né, cara? Futebol é amor, é paixão, né? Você tem que torcer, mas os caras são apenas seus adversários, não são seus inimigos. Esses caras ficam marcando briga na internet aí, que isso, pô? O futebol tem que te trazer paz, amizade. Pô, já veio o palmeirense aqui na minha casa me pedir jogo, um colecionador. Eu dei de presente para ele várias vitórias do Corinthians na íntegra, porque ele virou um colecionador. Tinha alguns empates, algumas derrotas também. É isso. Pô, o cara vai vir aqui, vou matar o cara, não tem cabimento. Nós somos É, todos humanos, né? Então a gente tinha que ter uma. É claro que mexe lá dentro, você fica chateado, você fica. O Corinthians, tem jogo que o Corinthians perde que eu não consigo nem dormir, mas espera aí, né? Não vamos sair matando ninguém, né? Futebol é emoção, é tudo, mas também tem que ser paz, né? O que a gente está é, vendo aí é muito triste. mas é que o mundo, né, e o Brasil particularmente, vive um momento de muita intransigência, muito ódio, intolerância. Porque outro dia eu dei uma aula no mestrado da PUC, agora eu transformei em uma palestra sobre o futebol como metáfora da religião. E quem é religioso de uma forma normal, que busca o contato com Deus, é uma coisa. Agora, não tem religioso que é fanático, que ele não Exatamente. é do outro cristão, ou que até guerra por conta de religião, e o futebol é muito, muito parecido. Mas isso deixa lá a sociologia estudar. Vamos ver o lado bonito, que é o que você faz. É legal É, isso. Então, o torcedor de outro time vai buscar aí, aí você bater, você não vai, mas você dá aquela derrota do Corinthians meio com o nariz torcido, né? se tirar o sarro, não leva. Ah, Tirou o aí é que sarro, não leva. Fica quietinho. outro dia eu chegava para a reunião do conselho e um colega nosso estava lá com um adereço verde no terno. Eu falei, cara, tá doido? Você vai entrar de verde aqui no Parque São Jorge? Aí eu acho isso tudo uma besteira, não tinha isso antes. Eu falei, calma, não é assim, não. Essa história de não poder usar verde, você não está batendo em ninguém, você não está desmoralizando ninguém. Isso é uma brincadeira, um costume que acirra o adversário, né? A disputa. É ruim falar, olha, você está de verde, você vai apanhar. Você está de preto e branco, vai apanhar. Ou está de tricolor, vai apanhar. Porque você fala uma coisa que é verdadeira. Você não vai pegar na sua vida ter amigos só corintianos. Nem que você quisesse. Porque Não você tem vai ter como. parentes que torcem para outro time e que só que eles fizeram a escolha errada. Mas o que a gente vai fazer, né? Ô, Zainag, você sabe que, em vez de brigar com essas pessoas, eu tento converter, fazer com que eu tenho primo, sobrinho que era São Paulino, que o pai é São Paulino de pequenininho, hoje é corintiano fanático. Eu tento converter os caras, levo o cara no estádio, faço o cara assistir jogos antigos, a molecada, jogo o cara para cima, a molecada para cima. Então, o meu nono italiano, palmeirense, palestrino, no final da vida, você sabia que ele virou corintiano por minha causa? Ele, ele era turrão, tal, mas olha que história linda. Né? Ele morava com a minha tia, né? Eles já fazem assim, 9 anos que ele faleceu, mas os últimos anos de vida dele, a minha tia tá passando o jogo do Palmeiras. Ele fazia assim, Palmeiras aqui nada. Põe no jogo do Corinthians lá por causa do Cuca, eu quero que o Corinthians ganhe. Ele começou a torcer pelo Corinthians para me ver feliz, porque ele sabe o quanto eu amo o Corinthians. Olha que E coisa linda. Meu nono virou corintiano. Eu tenho um cunhado que era palmeirense, hoje é corintiano fanático. É impressionante. Em vez de brigar com os caras, eu fico enchendo. Aquela coisa de ficar enchendo o saco, você tem que virar corintiano. É o que você falou, você fez a escolha errada. E muitos eu consegui, viu? Muitos eu minha mãe, consegui. a minha falecida mãe, ela era fanática, então quando alguém falava que time torcia, ela ficava tentando convencer. Até o nosso médico, né? E até hoje fala da minha mãe. Falou, nossa, sua mãe vinha aqui, eu atazanava a vida dela para ver se ela mudava para o Palmeiras e ela atazanava a minha. Que saudade. E são brincadeiras saudáveis. Agora, rapaz, já a gente falou de briga, né? E como nós somos torcedores, e você é um torcedor aí bem apaixonado, mas é consciente, as pessoas, sabe qual é o grande erro, a meu ver, na briga, quando tem briga de torcida, que a imprensa diz o seguinte: não, eles não são torcedores, eles são bandidos. Os dois adjetivos
são equivocados. Primeiro, são torcedores, sim, eles torcem para o time. Só que eles torcem usando a violência. Eles são torcedores. E bandidos eu também acho exagerado. São pessoas violentas. E bandido a gente pensa naquele que rouba, que assalta, que mata, que sequestra. Eu acho isso, você concorda? Torcedores eles são. Realmente eles torcem para o time. Mas tem uma coisa errada dentro deles. Tem lá um chip meio atrapalhado, porque vê alguém andando na rua, já vem em shopping, meninos. Está lá uma vez, isso eu nunca vou esquecer, um menino, naquela época que o Palmeiras e o São Paulo estavam muito bem, a gente não estava muito bem, lá nos anos 90. Um garoto com a camisa de São Paulo com a namorada, dois palmeirenses chegaram num shopping aqui de São Paulo, famoso, classe média alta, e foram lá querer bater no rapaz, arrancar a camisa, humilhá-lo perante a namorada. Aí os seguranças chegaram. Na minha cabeça não entra. Você nem conhece a pessoa. Zainai, concordo com você, sim. Mas eu acho sim, ó, é tudo uma questão de respeito e principalmente educação, né? Então estava na hora Também. de reeducar essa turma aí, colocar na cabeça deles que ficar marcando briga pela internet não leva a nada. A mãe dele vai sofrer amanhã, mais tarde. A própria mãe desse indivíduo vai sofrer, né? Então não leva exatamente a nada. É tudo uma questão mesmo, repito, né, de educação, né? O cara ter consciência que é adversário, não é inimigo. E parar com isso, né? Tá na hora de a gente mudar, virar essa chavinha. Já deu. Você brigar por causa de futebol. Futebol é a nossa paixão. Mas você sair na porrada com alguém por conta disso, eu acho que não. Pô, nós estamos em 2022, não cabe mais, não tem mais condição. É lamentável, né? Triste demais. Tá na hora da pessoa, tá na hora dos caras ser um pouquinho mais inteligente e tomar consciência. Não, eu vou lá para torcer, para apoiar o meu clube. No caso, a gente, o Corinthians. E não vou lá para brigar. Pô, brigar, acabou. Isso aí é do século passado. Meu. Você foi muito feliz. Escreve Ponto. numa escola de boxe e vai lá encher o adversário de porrada. Mas no futebol não cabe isso mais. Justamente. Mas você foi feliz em dizer, né? As mães. Será que uma mãe chega a notícia que o filho morreu? A mãe que o filho está preso que matou um semelhante. Mas esse não é o nosso papo, o tempo está terminando. Eu tenho uma pergunta para te fazer, voltando ao nosso assunto, né? É, aí na sua casa é um quarto que você tem? Ou você mora em Não, é uma casa? sala enorme mesmo. Se você quiser até depois, eu acho que depois eu até te mostro aqui, ó. Tem minha sala de troféus, né? Minha coleção de camisas. Aqui atrás está todo. Vou até afastar um pouquinho mais, ó. Tá todo o meu. Olha lá, ó. Olha Meu que bacana. os DVDs, ó. Vou dar uma voltinha aqui, depois se. Olha lá, minha coleção de camisas, ó. Aqui tem mais, ó. Olha lá, ó. Vai vendo aí, ó. Só passa devagar que treme a imagem. Nossa, que bacana, rapaz. Olha só. Lá tem os DVDs, mais fitas VHS, ó. Minha coleção de troféus que eu sempre joguei, né? Joguei 12 Ah, anos em Sorocaba. Isso é um outro hobby, né? Futsal, olha lá, ó. Ó, olha só. Vou passar bacana. devagar, ó. Isso. É uma sala mesmo, né? Recentemente estivemos na Argentina, lá contra o Boca, trouxemos algumas recordações, ó. É isso, né? Olha lá, ó. E a sua esposa? Ela não reclama disso, não? Ô, Zainag, então, aí nós vamos entrar num negócio importante, né? Às vezes ela dá uma reclamadinha, né? Pô, tem que gravar? Tem que gravar sim, mas ela é fundamental nisso, né? Eu vou no jogo na arena, quem aperta o botão lá do REC para mim? É a minha esposa, Alessandra. Meus filhos também são muito importantes, né? Rodrigo e Juliana, né? Eles também de vez em quando ajudam, né? E A família a é sua muito esposa importante. faz O corintiano em casa, né? Até a Laura, que é a minha Golden Retriever, também é corintiana. Aqui todo mundo é. Então eles colaboram com isso, né? Sem eles eu não acho que eu não conseguiria, não. Ainda Ela bem, apoia muito, ajuda. né? E assim, você E falou assim de eu sempre dei tudo de presente para jogadores, para torcedor, nunca cobrei nada assim, né? Mas o meu sonho mesmo é claro, é trabalhar lá no Corinthians com isso. Eu ó, fazer, claro, vou ter que colocar comida dentro de casa, vou ter que ter um salário, alguma coisa, mas meu sonho é que isso esteja lá no Memorial do Corinthians à disposição
associado, do conselheiro, do diretor, do presidente e principalmente da fiel nação corintiana. Porque hoje, se eu morrer, a história do Corinthians morre comigo. Né? E Não, mas assim, eu já gastei muita grana tirando os jogos dentro da emissora. Eu pagava R$ 100 num gol, por exemplo, que eu não posso nem citar, né? Pediam para não citar. Mas tá na hora de eu ter uma retribuição, né? Então, meu sonho é esse, é trabalhar no Corinthians com isso. Porque quando alguém me pede um jogo, alguma coisa, demanda muito tempo, né? tá Dedicar. certo. A melhor coisa do mundo é tentar ganhar dinheiro fazendo aquilo que ama. Olha, Cook, falar com você sempre é leve, ó, já deu a nossa meia horinha aqui que eu tenho à disposição lá no Lê em Campo. Quero te agradecer demais a sua generosidade, compreensão, que deu problema na outra entrevista, e a Imagina. generosidade de nos atender. Parabéns pelo teu trabalho, uma honra ser seu amigo, tá bom? O prazer, Zainag, é todo meu, tá? Essas coisas, eu repito, acontecem, né? Se tiver que gravar mais 10 vezes, eu vou gravar, porque para mim é um puta prazer. E a gente está falando de Corinthians, está vivendo isso, tem muita coisa para ser falada ainda que a gente talvez não tenha falado, né? Tem muitas histórias, muitas outras coisas. Tem um acervo de 40 anos, dá para extrair muita história. Quem sabe uma outra oportunidade a gente faz novamente. Então, para mim é Mas sempre um prazer, não me incomoda em nada, não me atrapalha em nada. Se tiver que gravar mais 10 vezes, eu vou gravar, porque eu amo falar sobre o Corinthians. Eu até convido você a vir conhecer o acervo, a gente colocar uns jogos antes de História TV, gols, tá convidado. Quem quiser aí, ó, é só me procurar, tá bom? Se quiser me seguir no tá bom. Instagram, lá no Carlos Cook, Cook é K-U-K-E, vambora. E venha, porque para mim é um prazer enorme falar do Corinthians. E ter esse acervo todo para só eu ver, não tem graça. Tem que ter os amigos aqui, né? Isso é importante, os amigos, os familiares que são corintianos, vem ver comigo, porque isso é um prazer, assim, indescritível. Tá bom, Cook. Um E grande eu que abraço para agradeço muito. você que assistiu aqui, que nos acompanhou nessa entrevista. Continue conosco no Professor Zainag Entrevista, no Lei em Campo, e até a próxima entrevista. Abraço a todos. Tchau.